Olá a todos, meu nome é Fábio Luiz e hoje eu vim aqui falar sobre um tema que é muito pouco falado atualmente. Eu já procurei diversos locais, diversos sites e tem pouquíssima informação sobre isso, que é a diferença entre o Jorei e o Reiki. Qual será a diferença? Roda a vinheta aí. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, tá? E aí depois a gente fala as diferenças. A Igreja Messiânica, ela foi fundada por Mokichi Okada, oficialmente em 1935. E a partir daí ele passou a se chamar Meishu Sama, que seria um nome parecido, uma tradução seria Senhor da Luz. E qual era o objetivo de Meishu Sama? O objetivo de Meishu Sama era levar a felicidade plena às pessoas, criar um paraíso na Terra. Então ele criou a sua igreja para que pudesse ser feito esse trabalho. E a Igreja Messiânica tinha 3 pilares. Tem, né? 3 pilares. Que é o quê? É o Jorei, que é realmente a transmissão de energia. A agricultura, que só através da agricultura você cria um novo mundo. E o belo, que através do belo você se inspira e você vai chegar a se conectar a Deus. Então são esses 3 pilares da Igreja Messiânica. O trabalho do Meishu Sama, ele começou mesmo depois da década de 40, depois da Segunda Guerra. Porque antes disso eles tinham muito problema, a questão de religião, principalmente cada Segunda Guerra. Então o trabalho mesmo foi começar a ser feito depois da Segunda Guerra. Então ele acabou não fazendo tanto tempo de trabalho também, que ele morreu em 1955. Mas o trabalho dele se tornou um exemplo de vida para todos nós, para quem conhece o trabalho do Meishu Sama, conhece a história do Meishu Sama. E eu acho que foi muito válido, foi um trabalho que ajudou muitas pessoas e ainda ajuda. Então, a Igreja Messiânica, ela é muito semelhante em alguns pontos com o Reiki, em outros pontos ela se diverge. Realmente ela não tem muita ligação. E o Reiki? Como é que funciona? O Reiki foi criado por Mikao Usui, intuído em 1922 durante uma meditação no monte que ele estava fazendo. Ele chegou à iluminação e ele teve essa questão da energia do Reiki. O trabalho foi feito até 1926, foi quando ele faleceu. Então realmente também foi pouco tempo de trabalho. Foi até menos tempo que o Meishu Sama. Então o trabalho do Reiki era exatamente, a mensagem de Mikao Usui era trazer felicidade plena. Para quem? Primeiro para você, para depois você levar aos outros. Se você não está feliz, se você não tem felicidade, como é que você pode levar felicidade aos outros? Essa era a ideia de Mikao Usui. Então o trabalho do Reiki foi basicamente esse. Através das meditações, das técnicas, dos trabalhos de purificação pessoal, você chega à iluminação. E com isso você tem a felicidade plena e você pode transmitir para as pessoas. O Jorei, você transmite normalmente com uma mão só. Eu nunca vi nenhum messiânico transmitindo com as 2 mãos. E você utiliza o Hikari, que é o cordão que é o responsável pela transmissão da luz. Através do cordão você se conecta com a energia do Jorei e transmite essa energia para a pessoa que está recebendo. Já o Reiki não. O Reiki você não tem cordão. Você é sintonizado, tá? Não acredito na palavra iniciado, gente. Iniciação para mim não existe. Por quê? Depois eu vi outro vídeo, eu vou entrar em detalhes maiores, mas você não pode ser iniciado numa energia que você já contém. Então eu acredito muito mais na questão da sintonização. Você, igual um rádio, você sintoniza naquela frequência para receber o Reiki. Então, o que acontece? O Reiki não tem necessidade de ter o cordão e você transmite com as 2 mãos, ou com os olhos, ou com a boca. Muita gente não sabe disso, né, gente? Mas você transmite através do sopro, através dos olhos e através das mãos. A messiânica você tem regras a seguir, mas eles são flexíveis quanto a isso. Você segue as regras, mas você não precisa estabelecer um padrão rígido. Você tem que seguir as regras que eles estabelecem, mas você pode, por exemplo, ter outra religião. Você pode ser uma religião que você quiser, sem necessidade de sair da Igreja Messiânica. Você pode ter qualquer religião e você ser messiânico. Na Igreja Messiânica,
eles consideram o Meixo Sama Salvador. É um Jesus Cristo da Igreja Católica, tá, gente? Ou da Igreja Protestante. Então, eles, sempre quando você chega no local, você reverencia, né, que seria a força cósmica, você reverencia a imagem de Meixo Sama e você reverencia uma flor que simboliza o belo. No Reiki, eles não têm essa questão de considerar Mikao Usui um salvador. Na verdade, eles consideram como um mensageiro que trouxe essa energia, apresentou o Reiki ao mundo. Na igreja messiânica, você tem as questões de uma igreja. Então, você tem que ser um dizimista, não é obrigado, tá, gente? Como nenhuma igreja. Você tem que se dedicar aos trabalhos da igreja, ajudando na limpeza, ajudando na distribuição de quebanas, que são pequenas florezinhas que eles fazem. Você tem um trabalho que você faz para poder manter a ordem e a limpeza na igreja. A igreja messiânica está muito à frente dos reikianos, no sentido de criar toda uma estrutura. Então eles têm estrutura de agricultura muito forte. Eles trabalham com plantação, com venda, inclusive, de alimentos sem agrotóxicos. E tem todo um trabalho em cima disso. Seminários de como floricultura, seminários para aprender a fazer arranjos florais, fora outros seminários, tá, gente? Então eles têm esse trabalho muito mais evoluído do que os reikianos, que, de certa forma, eu considero que ficaram um pouco órfãos, porque eles foram espalhados. Como você não tem estabelecido uma regra, uma instituição, então os reikianos eles foram espalhados, e aí você criou um monte de tipo de reiki. Eu acho que dissipa um pouco a energia, né? Porque você saiu um pouco do foco do reiki, que era o trabalho interno, e aí passou a se dar muito valor ao trabalho de imposição de mãos, de cura. Coisa do Hayashi, tá, gente? O Hayashi foi um dos discípulos do Mikao Usui, que saiu da instituição Gakkai, a atual instituição do Japão, né, do Mikao Usui, criou a instituição dele e criou um foco muito mais voltado para a área médica, porque ele era médico. Então ele criou um foco voltado na cura dos sintomas, ou na diminuição dos sintomas, ou na cura das doenças. Enquanto a vontade de Mikao Usui original era trabalhar o interior, você se curar para depois você poder curar os outros. Enfim, eu acho que cada um teve um trabalho e foi importante. Os dois trabalhos foram importantes. E quais são as diferenças energéticas entre o Jorei e o Reiki? Eu considero o Jorei e o Reiki como se você fosse escolher entre o macarrão bolonhesa e a lasanha bolonhesa, tá? Cada um tem uns ingredientes, a matéria é a mesma, matéria-prima, que é o carboidrato. Então não existe muita diferença, tá, gente? Se você gostar mais de um, ou se você gostar mais do outro, essa é a diferença, tá? Enquanto o Jorei tem o objetivo de limpar as máculas, o Reiki tem o objetivo de limpar a sua energia, os seus canais. Essa é a diferença. Não existe um trabalho melhor ou pior. Não considero a igreja messiânica ou Reiki um superior ao outro, tá? Cada um tem seus trabalhos, suas vantagens e suas desvantagens, como eu já disse anteriormente. Vantagem da messiânica: o trabalho que eu já falei, que eles fazem. Então eles criaram um trabalho muito bem estruturado de agricultura, de horta, né? E um trabalho muito bem organizado, onde você tem uma instituição, onde você tem um líder, um ministro que é líder, que trabalha, que dá as orientações para os messiânicos. Isso eu considero importante. E você tem o trabalho de doutrinação, que seria um trabalho de você espalhar a mensagem para as pessoas de forma muito mais ampla do que o Reiki. E quais as desvantagens da messiânica? A questão de você não poder transmitir a luz se não tiver o Hikari, tá? O Reiki você transmite a luz porque o símbolo está dentro de você. Já o Hikari não, o símbolo, a messiânica, o Hikari tem o símbolo, você transmite a luz através daquele cordão. Ou seja, sem o cordão você não pode transmitir a luz. Você é tipo lanterna verde, tá? Você pode receber, mas você não pode transmitir a luz. Já o Reiki não. O Reiki você pode transmitir a luz a partir do momento que você é sintonizado, porque está conectado, o Hikari está dentro de você. Tá? O Reiki tem a vantagem de você não ter uma igreja, então você não precisa seguir uma doutrina, você não precisa seguir uma regra. Então você é livre para fazer o que você quiser. A partir do momento que você é mestre, você pode trabalhar ensinando, sintonizando,
ministrando reiki nas pessoas sem precisar de ordem de ninguém. A partir do momento que você vira um mestre, tá? Você tem esse trabalho. Então, assim, existe uma questão da igreja e você não ter igreja. É basicamente aquilo que Bauman falava, né? Sobre segurança e sobre liberdade. Dentro da igreja você tem muito menos liberdade, mas você tem maior segurança. Já no reiki você tem uma liberdade muito maior, mas você não tem a segurança de uma igreja, de ter um local fixo, né? Onde você possa, digamos, beber da água ali. Você não tem isso no reiki. Eu considero, assim, eu gosto mais do reiki exatamente por você ter essa autonomia. Então, se você é uma pessoa mais organizada, uma pessoa que medita, uma pessoa que faz o trabalho interno, você vai se sentir muito mais tranquilo, porque você não precisa ter nenhum tipo de apoio, né? No sentido de ter que ir à igreja ou ter que participar dos trabalhos de dedicação. Então você tem muito mais autonomia para fazer o que você quiser. Em contrapartida, você não tem um local que você possa se reunir, a não ser que você crie uma instituição ou crie um local que você reúna reikianos para um diverso trabalho, tá? Um trabalho específico. Então, tem essa questão, tá? Eu considero um melhor que o outro? Não, gente, não considero, tá? Os dois têm seus prós e contras, os dois têm seu trabalho, eu acho que todos eles vivem muito bem juntos, dá para fazer um trabalho com os dois, você pode ser um mestre reikiano e ser da igreja, sem problema nenhum. Uma coisa que eu também acho que, infelizmente, eu considero que a igreja messiânica não tem, mas isso é uma questão ideológica, é a questão de você poder ministrar jorei em uma multidão. Só quem pode ministrar jorei em uma multidão é o ministro. E o ministro ele é igual um padre, ele estuda muito, gente. Você tem que estudar anos e anos para se tornar um ministro. Já o reikiano não, você se torna um mestre de reiki, você pode ministrar reiki em quem você quiser, numa quantidade ilimitada de pessoas, tá? No mundo inteiro, você pode ministrar reiki para o planeta. Já na igreja messiânica você não tem essa vantagem, você precisa ser ministro para poder ministrar jorei em um grupo de pessoas maiores, ok? Mas, como eu falei, depende muito da sua preferência, do seu trabalho. Um não é melhor que o outro, tá ok? Então, gente, obrigado, tá? Curte lá minha página no Facebook, Reiki em Tudo. E se inscreve no meu canal do YouTube. Vai lá no meu site reikiemtudo.com.br, dá uma olhadinha, comenta, diz o que você acha. Me corrija se eu estiver errado, alguma coisa que vocês acham que eu falei errado sobre a igreja messiânica ou sobre o reiki, e o que vocês acham. Vamos conversar um pouquinho e vocês me falem da opinião de cada um. Tá bom, gente? Obrigado de estar aqui comigo e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok, gente? Dá um like lá se vocês gostaram, tá bom?